Difícil, né, gente? Mas eu queria conversar com vocês hoje sobre isso, que na verdade não é sobre esse comentário, né, exatamente, mas sobre a situação em si. Até porque esse comentário foi só um que eu pensei ali ontem para usar como exemplo, mas tiveram vários outros com a mesma narrativa, as mesmas palavras de ordem, por causa do meu posicionamento a respeito da indicação do Bolsonaro para o STF, né, do nome do Cássio Nunes, para ocupar a cadeira de ministro. Quem deve permanecer lá por quase 30 anos, se realmente for. E aí, o que aconteceu? Bastou eu me posicionar contra essa decisão, né, contra essa indicação, e fazer alguns comentários a respeito do Cássio Nunes, que é um cara de origem muito duvidosa, porque ele foi indicado pela Dilma, ele foi o cara que liberou a lagostada lá para o STF, o cara que sempre foi contrário à Lava Jato, que tem ali uma proximidade muito grande com o Ciro Nogueira, que é conhecido como cacique do Centrão, o cara que vive sendo elogiado pelo Cacai, né, que todo mundo sabe que é o advogado petista favorito dos políticos, por razões que vocês devem imaginar quais sejam, um cara que se mostrou contrário à condenação do Lula, que é garantista, ou seja, quando eu me manifestei contra a indicação desse sujeito, para minha surpresa, né, porque pelo menos eu achava que havia uma coisa uníssona ali contra essa indicação, apareceram, claro, alguns passadores de pano, mas assim, num nível que eu não imaginava nem que existia, né, para me xingar, para me chamar de comunista, para dizer que eu saí da esquerda, mas a esquerda não saiu de mim, como fez esse moleque aí, enfim. Sempre acontece isso. E o assunto que eu queria falar com vocês hoje é esse. Não é para falar sobre essa indicação do Bolsonaro, porque vocês já sabem qual é o meu posicionamento. Mas é para falar dessa postura que muita gente tem de simplesmente não entender a importância das críticas quando estamos falando da política, né? Então, assim, por mais que você tenha apoiado o Bolsonaro, que você seja um cara ali que tá na base de apoio, um cara que é aliado, um cara que torce para que ele faça um bom governo, se você não faz críticas na hora que você tem que fazer críticas, você não tem noção do mal que você está fazendo para o governo em si e para a sociedade. Eu vou explicar para vocês melhor isso aí. Uma vez eu postei no Twitter um resumo disso que eu vou falar para vocês aqui agora. Mas é o seguinte, tanto as críticas quanto os elogios, eles devem servir como direcionamento. As críticas servem para dizer, olha, isso aqui que você está fazendo não tá bom, muda, se vira, dá teus pulos, mas isso aqui não tá legal. E os elogios servem para dizer, boa, é isso aí, você tá no caminho certo, continua. Vocês estão entendendo? Então, assim, se você só critica, você não tá querendo ajudar. Se você só critica, você não está querendo bem para o seu país, porque você vai ver coisas boas acontecendo, mas você tem tanto ranço, você tem tanto ego ali, que você não consegue fazer um elogio. Você não consegue dizer, olha, isso aqui é bom. Mas se você, por outro lado, só elogia, você também não quer o melhor para o seu país. Você também não quer ajudar, porque você é um puxa-saco. Você não está ali pensando em passar uma mensagem. Você está ali só querendo bajular. Só que bajulação não faz com que a gente prospere. Crítica o tempo inteiro também não faz com que a gente prospere. E aí eu vou entrar agora exatamente no que na ferida que eu queria tocar com vocês, que é o seguinte: precisa existir um equilíbrio. E esse equilíbrio é o que a gente chama de política da prudência. É ser prudente. Por que me assusta tanto quando essas pessoas que fazem esse tipo de comentário, como esse garoto, se intitulam, né, se chamam, se denominam como conservadores? Porque para mim é muito claro que essas pessoas não entenderam o que é o conservadorismo. Essas pessoas não entenderam o que é, qual é a ideia que existe por trás dessa filosofia. Elas não sabem. E elas confundem isso com o fato de apoiar um presidente X. Mas não é assim. Não é assim que funciona. E para provar para vocês que não é assim que funciona, eu vou dar aqui o exemplo do Scruton. O Scruton, todo mundo sabe que é uma das maiores referências do pensamento conservador do mundo, né? E o Scruton,
ele era um crítico ferrenho do governo de Margaret Thatcher, assim como também foi um crítico ferrenho do governo do Ronald Reagan. E aí você vai dizer para mim que o Scruton era comunista? Ah, o Scruton saiu da esquerda, mas a esquerda não saiu do Scruton, como fez esse garoto comigo? Não! Você vai entender que existe ali uma razão para que essas críticas existam, né? E essa razão é justamente essa mensagem que eu falei para vocês. A gente tem que direcionar o cara, a gente tem que chegar pro cara e dizer: isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. Se a gente não faz isso, a gente não tá contribuindo com porra nenhuma. Esse é o ponto principal. E aí, depois o negócio desanda, né? E você fica: nossa, mas por que as coisas estão assim? Nossa, mas a política, né? A gente só escolhe gente ruim. Ai, mas não tem nenhum que preste. Claro, cacete! Claro, você fica aí puxando o saco do cara o dia inteiro. Você não se comporta como um cidadão, você se comporta como um baba-ovo. O que é que você quer que evolua? O que é que você quer que cresça no país? O que é que você quer que prospere? Nada. Você só quer puxar saco, né? Então, assim, eu tô falando isso, gente, porque me incomoda profundamente esse tipo de postura quando vem de alguém que diz assim: ah, eu sou o verdadeiro conservador, eu sou conservador, né? Eu sou o cara que... Não, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você deveria se envergonhar de se autodenominar alguma coisa que você não conhece, que você não faz ideia do que seja. Porque se você se diz conservador e você nunca leu esse livro aqui, olha, esse aqui sabe o que está defendendo, né? E por que eu falei desse livro aqui, a Política da Prudência do Kirk, que eu já recomendei para vocês centenas de vezes? Porque esse livro, ele é talvez assim a Bíblia do pensamento conservador, o manual do pensamento conservador. E esse livro, escrito por um cara que talvez seja o maior historiador do pensamento conservador do século XX, ele vai trazer aqui, no capítulo 2, 10 princípios conservadores que devem mover todo conservador. E aí, eu acho que é o quarto princípio, preciso checar aqui com calma, ele vai falar justamente sobre isso que a gente está conversando aqui. Ele vai trazer um contraponto para isso e vai mostrar a importância de você ter uma postura equilibrada, prudente, diante da política. Entender quais são essas coisas boas e quais não são. Porque se você não tem esse discernimento, você vira um mero fantoche na mão da classe política, né? O cara vai fazer o que quiser e bem entender, porque sabe que você não tem capacidade intelectual de reconhecer as coisas boas, de criticar as coisas ruins e se posicionar como um verdadeiro cidadão. E é justamente isso que vai pautar as coisas, né? É isso que vai ditar os rumos do nosso país, ou de qualquer outra nação que seja, porque isso é um valor universal, digamos assim. Mas se você não faz isso, você vira refém daquilo que você deveria vigiar. Você vira refém. E aí, uma coisa muito boa que existe hoje, nos tempos de hoje, é que a gente não precisa mais, para se posicionar, ir por meio da rua, né? Levantar cartaz e aglomerar gente. A gente pode simplesmente usar as redes sociais. E quantas vezes a gente já não fez isso, né? Em decisões péssimas que foram tomadas pelo governo e acabou que o negócio retrocedeu. Acabou que o presidente foi lá e falou: isso aqui não ia ser legal não, vou voltar atrás. Ou demissões que aconteceram por causa da pressão do povo. Quem aqui não vai lembrar do Roberto Alvim, né? Então, gente, é muito importante que a gente tenha esse posicionamento, porque a gente vai dizer pro cara o que é que ele pode e o que ele não pode fazer. Olha que incrível! Em que tempos vocês viram isso acontecer com tanta facilidade como a gente tem hoje? Nunca. Sempre foi muito mais difícil exercer o nosso papel como cidadão, porque os nossos recursos eram mais limitados. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo muito simples, basta você levantar uma hashtag no Twitter que o negócio ganha corpo, né? Então você precisa dizer pro cara o que é que ele precisa fazer. Se você não assume esse papel porque acha que criticar é uma espécie de traição, não, se eu criticar o Bolsonaro, eu vou estar traindo o meu país, eu vou estar virando as costas para o meu país. Gente, mas é o oposto. É o oposto, porque quando você critica, você parte do pressuposto de que todos os seres humanos, incluindo o Bolsonaro, porque, gente, desculpa, mas ele é um ser humano também, tá? Eu sei que muita gente não quer aceitar isso, quer vê-lo como um deus, mas ele não é. E por essa razão ele é falível, como todos nós, ele comete erros.
Porra, mas é exatamente apontando esses erros que a gente consegue dizer pra ele e pra qualquer outro. Eu tô falando do Bolsonaro aqui porque é ele que tá lá hoje, mas amanhã é outro. Se você não faz isso, se você não deixa claro que esse cara precisa fazer aquilo que ele prometeu, né? E por essa razão ele ganhou e tá nesse lugar hoje, ele vai se ferrar. Ele nunca mais vai ser eleito, pode sofrer um processo de impeachment. A mensagem é muito clara, gente. A mensagem é muito clara e ela precisa ser passada. Se você diz, né, que eu amo o meu país e eu quero o meu país, ver o meu país prosperando, você tem o dever cívico de fazer isso. Mas isso que eu tô falando aqui pra você já parece óbvio pra muita gente. Imagina pra quem é conservador. Para quem se intitula como conservador, essa pessoa ela tem a obrigação de saber disso que eu tô falando aqui. Essa pessoa tem a obrigação de ter lido isso aqui, ó. O quarto princípio. Eu vou ler para vocês aqui, para vocês não acharem que eu tô exagerando. Mas o Kirk vai dizer o seguinte: os conservadores eles são guiados pelo princípio da prudência, né? Burke está de acordo com Platão acerca da proposição de que no estadista a prudência ela é a maior das virtudes. Qualquer medida pública deve ser julgada. Preste atenção nesse trecho aqui especialmente. E aí não é só isso não, tá? Você vem aqui para o nono princípio conservador e o Kirk vai dizer o seguinte: o conservador ele vê a necessidade de limites prudentes sobre o poder e as paixões humanas. Aí pula para cá e ele fala assim: o conservador procura limitar e equilibrar o poder político, de modo que a anarquia ou a tirania não tenham chances de surgir. Em todas as épocas, porém, homens e mulheres são tentados a derrubar as limitações impostas ao poder por causa de alguma imaginada vantagem provisória. É uma característica do radical pensar no poder como uma força para o bem, desde que o poder recaia em suas mãos. Em nome da liberdade, os revolucionários franceses e russos aboliram antigas restrições sobre o poder. Entretanto, o poder nunca é abolido, ele sempre acaba nas mãos de alguém. E aí, próximo item. Sabendo que a natureza humana é uma mistura de bem e mal, o conservador não deposita a confiança na mera benevolência. Restrições constitucionais, freios e contrapesos políticos, um cumprimento adequado das leis, a velha e intricada rede de restrições sobre a vontade e o apetite, são aprovados pelo conservador como instrumentos da liberdade e da ordem. Não é muito difícil de entender, né? Mas é isso, gente. É isso. Eu lembrei agora, inclusive, de uma participação que eu fiz no programa 3 em 1 da Jovem Pan, quando a gente falou sobre a demissão do Roberto Alvim. E eu fiz um comentário breve lá sobre a importância da gente se posicionar quando essas medidas erradas forem tomadas, etc. Eu vou colocar aqui para vocês no final desses stories e vou colocar também a foto desses 10 princípios que tem aqui no livro do Kirk, porque vocês têm que ler isso aqui, mas tem que ler, reler e ler milhões de vezes para ver se vocês entendem. Se entra na cabecinha de vocês o que é, de fato, o pensamento conservador e entendam que ele não está em nenhuma instância atrelado à bajulação de político algum. Beleza? Ah, e tem mais. Se vocês querem continuar, né, assim, com esse posicionamento de apoio irrestrito, incondicional a um político, tudo bem, tá? Tudo bem mesmo, juro que tá tudo ótimo, porque vocês são livres para fazerem aquilo que vocês bem entenderem. Agora, não contem comigo para isso, porque eu realmente entendi aquilo que eu digo ser, né? Eu entendi o que é o pensamento conservador e por essa razão eu digo que sou conservadora. E para mim existem coisas que estão acima desse apoio irrestrito, né? E uma dessas coisas, talvez a principal, é justamente essa prudência. Então, sempre que alguma coisa boa pelo meu país, pela minha nação for feita, vocês podem contar comigo, porque eu vou falar que aquilo foi bom, eu vou elogiar, eu vou me posicionar. Mas quando alguma coisa ruim acontecer, assim como aconteceu ontem, e como vem acontecendo há muito tempo, tá? Mas enfim, eu vou descer a lenha, porque é assim que as coisas funcionam.
vai tarde esse secretário. Diga lá, Mari. É uma história muito mal contada e o que aconteceu é inadmissível, é de extremo mau gosto isso, não dá pra gente tolerar.